Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que a solidão tem cheiro. Cheiro de terra seca, de couro velho, de café requentado 3 vezes na mesma caneca de alumínio. Tem som também. O silêncio ensurdecedor do cerrado ao meio-dia, quebrado apenas pelo canto agudo das cigarras que parecem gritar o calor para fora do corpo. E tem peso. Um peso que você carrega nos ombros, nas costas curvadas, depois de 40 anos de labuta, no jeito como seus passos vão ficando mais lentos quando não há ninguém esperando você em casa. Meu nome não importa muito. Aqui, entre Goiás e Tocantins, na divisa onde o asfalto vira promessa e a estrada é só terra batida e esperança, os homens se conhecem pelo apelido, pela fazenda, pelo gado. Eu sou o do cavalo branco. Sempre fui. Desde que comprei aquele animal, há 15 anos, magro e assustado num leilão em Porangatu, e vi nele o mesmo olhar perdido que eu carregava no peito. A fazenda fica a 18 quilômetros da cidade mais próxima. 18 quilômetros de poeira vermelha, de curvas cegas, de ponte de madeira sobre córrego seco na maior parte do ano. É terra boa para gado, ruim para gente. O cerrado aqui é bravo. Árvores retorcidas, galhos que parecem dedos apontando para o céu, capim que cresce mais alto que cerca velha. Quando chove, a terra bebe tudo de uma vez e vira lama por 3 dias. Quando não chove, racha. Abre feridas no chão que parecem bocas sedentas. Eu tinha acabado de consertar a cerca do Pasto Norte. Trabalho pesado. 6 horas debaixo do sol, martelando arame farpado, ajustando o mourão, suando dentro da camisa jeans que já estava mais branca de sal do que azul de tecido. Meu cachorro, um vira-lata amarelo que apareceu aqui há 3 anos e nunca mais foi embora, estava deitado na sombra rala de um pequizeiro, a língua de fora, os olhos semicerrados acompanhando cada movimento meu. Ele não tem nome, eu nunca dei. Ele entendeu e aceitou. A gente se entende assim, sem precisar de muita palavra. O cavalo branco esperava amarrado na sombra, a cabeça baixa, o rabo espantando mosca. Ele é manso, manso demais para um animal daquele tamanho. Às vezes eu acho que ele sente a mesma coisa que eu, o cansaço de estar vivo quando não há mais ninguém para dividir o peso dos dias. Minha mulher morreu faz 7 anos, câncer, rápido demais para a gente se despedir direito. Devagar demais para não doer a cada segundo. Depois dela, a casa virou só um lugar onde eu durmo. A cozinha, um lugar onde eu esquento comida. A varanda, um lugar onde eu sento e olho para o nada até o corpo pedir para deitar. Montei no cavalo sem pressa. O sol já começava a descer, mas ainda queimava. Aquele calor de fim de tarde que gruda na pele e não sai nem com banho. O cachorro levantou, sacudiu a poeira do pelo e veio atrás, trotando ao lado do cavalo, a língua balançando, os olhos atentos. A estrada de volta para casa era a mesma de sempre. Terra batida, mato dos 2 lados, silêncio que só o interior conhece. Silêncio de verdade. Não o silêncio da cidade, cheio de barulho entalado, mas o silêncio do vazio. O silêncio de quem está sozinho há tempo demais. Eu passava por aquela estrada todo dia, conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore torta que servia de marco, mas naquele dia alguma coisa estava diferente. Não sei explicar direito. Era uma sensação, um arrepio que não vinha do vento, porque não tinha vento. Um aperto no peito que não vinha do cansaço, porque eu estava acostumado com cansaço. Era como se o ar tivesse mudado de peso, como se a tarde tivesse segurado a respiração. O cachorro foi o primeiro a sentir. Ele parou de repente, o corpo inteiro em alerta, as orelhas em pé, o focinho apontado para a frente. Não rosnou, não latiu, só parou. O cavalo diminuiu o passo sozinho, as narinas dilatadas, a cabeça erguida.
Eu puxei as rédeas de leve e olhei em volta. Nada. Só o cerrado, o calor, a poeira vermelha levantando devagar com o vento fraco que começava a soprar do oeste. Mas o silêncio estava errado. Não tinha canto de pássaro, nem grilo, nem cigarra, nada. Era como se todos os bichos do mato tivessem fugido de alguma coisa. Ou estivessem esperando. Meu coração acelerou sem eu mandar. Eu já vivi muito tempo nessa terra para ignorar sinais. Quando o mato fica quieto demais, é porque tem cobra por perto. Ou onça, ou coisa pior, gente. Toquei o cavalo devagar. Ele obedeceu, mas eu sentia a tensão nos músculos dele, a respiração mais curta. O cachorro vinha colado na minha lateral esquerda, o corpo baixo, os olhos fixos à frente. A estrada fazia uma curva suave ali na frente, contornando um açude velho que secava todo ano e enchia de novo quando as chuvas voltavam. Era um lugar que eu gostava. Tinha capivaras ali, famílias inteiras. Eu via elas quase todo dia, mergulhando, comendo capim na beira, atravessando a estrada com aquele jeito desajeitado e tranquilo. Mas, naquele momento, eu não queria chegar perto daquele açude. Alguma coisa dentro de mim gritava para virar o cavalo e pegar outro caminho. Dar a volta, evitar, fingir que não senti nada. Mas eu já estava perto demais. E tinha uma parte de mim, a parte que passou a vida inteira nessa terra dura, lidando com cerca quebrada, gado doente, chuva que não vem e fogo que não apaga, que não sabia recuar. Respirei fundo. O cheiro da terra estava diferente. Não era só poeira. Tinha algo mais, algo úmido, algo que não deveria estar ali naquela época do ano. Toquei o cavalo de novo. Ele resistiu por um segundo, mas obedeceu. O cachorro deu um ganido baixo, quase inaudível. Aviso! A curva se abriu à minha frente. E foi aí que eu vi. No começo, meu cérebro não processou. Era só uma mancha clara no chão, do lado direito da estrada, perto da cerca de arame que separava o pasto do açude. Podia ser um saco, um pano, lixo jogado por alguém que passou de carro. Mas a mancha se mexeu. Um movimento pequeno, fraco, quase imperceptível. O cavalo parou sozinho. O cachorro rosnou. Não para a mancha, para o mato, para alguma coisa que eu não estava vendo. Eu desci do cavalo devagar, sem tirar os olhos daquela forma no chão. Meus joelhos estalaram quando meus pés tocaram a terra. As mãos tremiam, não de medo, ainda não, mas de algo que vem antes do medo. A certeza de que você está prestes a ver uma coisa que vai mudar tudo. Dei 3 passos, 4, 5, e então eu vi direito. Um bebê, pequeno demais, quieto demais. Deitado sobre a poeira clara, com o corpinho frágil quase se confundindo com o chão. A pele muito branca, quase transparente sob o sol que ainda queimava. Uma fralda suja, nenhuma roupa além disso. Os olhinhos fechados, a boquinha entreaberta, os bracinhos jogados para o lado, as mãozinhas fechadas, os dedinhos minúsculos cobertos de terra. Meu coração travou. Por um segundo maldito, longo, pesado. Eu pensei que estava morto, que eu tinha chegado tarde demais, que aquilo ali era só um corpo, mais uma tragédia nessa terra que já viu tanta desgraça. Mas então a boquinha se mexeu, um tremor fraco, e um som saiu. Não era bem um choro, era um gemido, um suspiro, o som de alguém que já não tem força nem para pedir ajuda. Eu não consegui me mexer, não porque não quisesse, mas porque meu corpo tinha virado pedra. Meus olhos ardiam, minha garganta estava fechada. Eu já tinha visto muita coisa ruim na vida. Já enterrei bezerro morto por raio. Já puxei égua presa em arame farpado. Já carreguei cachorro atropelado na estrada. Mas aquilo ali, aquele bebê abandonado, sozinho, morrendo devagar no meio do nada, era algo que meu peito não sabia como carregar. Foi quando eu vi o detalhe que mudou tudo. Deitada ao lado do bebê, com o corpo encostado no dele, estava uma capivara grande, velha, marcada pelo tempo. A pelagem estava áspera, desbotada, cheia de cicatrizes.
As orelhas tinham marcas de briga, os olhos eram fundos, cansados, mas firmes. Ela não fugiu quando me aproximei, não atacou. Apenas levantou a cabeça devagar e me encarou, firme, vigilante, como uma sentinela que já estava ali há tempo demais e não ia desistir agora. O bebê chorava fraco, quase sem força, a boquinha tremendo, os pezinhos sujos de poeira, o corpo frio demais para uma vida tão pequena. E aquela capivara permanecia ali, colada nele, protegendo do vento, do frio da noite que viria, de qualquer ameaça que pudesse surgir da estrada ou do açude. Meu cachorro deu um passo à frente, curioso, mas parou no mesmo instante quando a capivara fez um movimento sutil com a cabeça, não ameaçador, mas claro, deixando claro que não permitiria aproximação brusca. Eu levantei as mãos devagar e falei baixo, com a voz rouca quebrada. Calma, calma, bicho. Eu não vim machucar. A capivara continuou me observando. Seus olhos não piscavam. Havia algo naquele olhar que eu reconheci. Não era instinto animal. Era decisão. Era propósito. Aquele bicho tinha escolhido ficar ali. Tinha escolhido proteger aquele bebê. E agora estava me avaliando, tentando decidir se eu era digno de confiança. Naquele instante, algo ficou claro dentro de mim, tão nítido quanto o sol que queimava as minhas costas. Alguém teve coragem de abandonar aquele bebê. Alguém decidiu virar as costas. Alguém colocou aquela criança no chão, naquela estrada vazia, e foi embora sabendo que ela ia morrer. Mas um animal, um bicho que a maioria das pessoas nem olha duas vezes, decidiu ficar, decidiu proteger, decidiu não abandonar. E isso dizia mais sobre humanidade do que muita coisa que eu já tinha visto em gente. Dei mais um passo, devagar, os joelhos doendo, as mãos ainda tremendo. O bebê soltou um choro fraco, cansado, um som que mais parecia um suspiro. A capivara se moveu apenas alguns centímetros para o lado, sem se afastar de verdade. Não foi medo, foi permissão. Ela estava me deixando chegar. Me abaixei devagar, os ossos rangendo, e estendi a mão. O bebê era tão pequeno que cabia nas minhas 2 palmas. Peguei com cuidado, com medo de quebrar, com medo de machucar. O corpo era leve demais, frágil demais. A pele estava fria, apesar do calor. Os olhinhos se abriram por um segundo, 2 pontos escuros, assustados, perdidos, e então se fecharam de novo. Assim que encostei ele no peito, o choro diminuiu. A mãozinha pequena, suja de terra, se fechou no meu dedo indicador com uma força que não combinava com aquele tamanho. E naquele segundo, alguma coisa quebrou dentro de mim. Não sei explicar direito. Não foi pena, não foi só compaixão, foi reconhecimento. Eu olhei para aquele bebê, abandonado, sozinho, morrendo devagar, e vi a mim mesmo. Vi todos os dias depois que minha mulher morreu. Vi todas as noites que eu passei sentado na varanda, olhando para o escuro, me perguntando se ainda valia a pena acordar no outro dia. Eu entendi, ali, naquele pedaço de estrada poeirenta que não tinha mais volta. A capivara se levantou devagar, as patas traseiras tremendo um pouco com o esforço. Ela deu alguns passos em direção ao açude e parou. Olhou para trás uma última vez. Não era medo, não era alívio, era entrega. Ela tinha feito o que pôde, tinha protegido enquanto deu. Agora era comigo. Meu cachorro continuava quieto, sentado, os olhos indo do bebê para mim, para a capivara, de volta para mim. Meu cavalo branco permanecia imóvel alguns metros atrás, a cabeça baixa, como se também entendesse que aquele não era um momento comum. A capivara abaixou a cabeça, quase uma reverência, e então se virou e caminhou devagar para dentro do mato, desaparecendo entre os arbustos sem fazer barulho. Foi aí que o medo real bateu. Não o medo do bebê. Não o medo de não saber o que fazer, mas o medo do que aquilo significava. Aquele bebê não estava ali por acaso.
Ninguém abandona uma criança daquele jeito sem motivo. Alguém tinha passado por aquela estrada. Alguém tinha parado ali. Alguém tinha pego aquele bebê, que estava vivo, chorando, precisando de colo, e tinha colocado no chão. Tinha deixado ali. Tinha virado as costas. Tinha seguido em frente. E essa pessoa podia voltar. Olhei em volta, de repente muito consciente de quão exposto eu estava. A estrada vazia se esticava para os dois lados. O mato alto fechava a visão. Nenhuma casa por perto. Nenhum vizinho, nenhuma testemunha. Se alguém quisesse fazer alguma coisa, comigo com o bebê, não tinha ninguém para ouvir, não tinha ninguém para ver. O bebê estava frio, fraco, com fome. A fralda estava molhada e pesada, a pele muito pálida. Não dava para pensar muito, não dava para planejar. Eu precisava agir. Precisava sair dali. Precisava levar aquele bebê para algum lugar seguro. Segurei ele com firmeza contra o peito, protegendo a cabecinha com a mão, e caminhei de volta para o cavalo. Montei com cuidado, segurando as rédeas com uma mão e o bebê com a outra, apertado contra mim. O cavalo branco se mexeu devagar, entendendo que precisava de cuidado. Meu cachorro veio colado, mais atento do que nunca, olhando para trás mais de uma vez, as orelhas em pé, como se também desconfiasse de algo. Toquei o cavalo para frente, mas não no trote, no passo, firme, mas sem pressa que pudesse machucar a criança. Enquanto eu me afastava, uma única pergunta martelava na minha cabeça, batendo no ritmo dos cascos do cavalo na terra. Quem teve coragem de abandonar um bebê? E o que essa pessoa faria ao descobrir que ele não morreu? Eu ainda não sabia como, nem com quem, nem o tamanho do perigo que estava por vir. Só sabia de uma coisa, com a certeza que só a terra dá para quem viveu nela tempo suficiente. Eu não ia devolver aquela criança para o abandono. A estrada de terra seguia à frente, longa, silenciosa, empoeirada. O sol começava a descer de verdade agora, pintando o céu de laranja e roxo, e eu sentia no fundo do peito, com o peso daquele corpo pequeno contra mim, que aquele encontro não tinha sido um acaso. Tinha sido o começo de algo que ia mudar minha vida para sempre. A casa ficava a 3 quilômetros dali. 3 quilômetros que pareceram 30. Cada metro da estrada era um pensamento diferente martelando na minha cabeça. Cada curva era uma possibilidade de alguém estar esperando. Cada sombra no mato era um perigo que eu não sabia nomear. O bebê continuava quieto demais contra meu peito, apenas aquele gemido fraco de vez em quando, um suspiro que mais parecia um pedido de desculpas por estar vivo. O sol descia rápido agora. Aqui no Cerrado, quando o sol decide ir embora, ele não perde tempo. Em 15 minutos, a luz dourada vira laranja, depois rosa, depois cinza. E aí vem o escuro de verdade. O escuro sem lua, sem estrela visível, só o peso da noite caindo sobre a terra como um cobertor pesado demais. Meu cachorro não parava de olhar para trás. Isso me deixava nervoso. Ele nunca fazia isso. Normalmente, quando a gente voltava da lida, ele ia na frente, despreocupado, parando para cheirar alguma coisa, levantando a perna em cerca, correndo atrás de lagarto. Mas agora ele vinha colado no cavalo, tenso, as orelhas girando para cada som, cada movimento do vento no capim. O cavalo branco também sentia. Eu conhecia aquele animal há 15 anos. Sabia quando ele estava cansado, quando estava com fome, quando queria água, e sabia quando estava assustado. Ele não era de assustar fácil. Já tinha enfrentado cobra, já tinha passado por enchente, já tinha carregado peso dobrado sem reclamar. Mas agora eu sentia a tensão nos músculos dele, a respiração um pouco mais curta, o jeito como as orelhas ficavam viradas para trás. Para mim, como se perguntasse, o que a gente faz agora? Eu não tinha resposta. Só seguia em frente, segurando aquele bebê como se fosse cristal, tentando não pensar em todas as coisas que podiam dar errado.
tentando não pensar que eu não sabia cuidar de bebê, que eu não tinha leite, não tinha fralda, não tinha remédio, que a cidade mais próxima ficava a 18 quilômetros de estrada ruim, que o posto de saúde já estava fechado àquela hora, que eu teria que bater na porta da enfermeira, da dona Helena, e explicar como que eu tinha achado um bebê abandonado na estrada. E depois, ligar para quem? Para a polícia, para o conselho tutelar. E quando eles perguntassem como eu achei, onde eu achei, eu ia falar o quê? Que tinha uma capivara protegendo a criança? Que o bicho ficou ali do lado do bebê como se fosse mãe? Iam achar que eu estava louco? Ou pior, iam achar que eu tinha alguma coisa a ver com o abandono. A cabeça girava, o coração apertava, e o bebê continuava ali, pequeno demais, frágil demais, confiando em mim de um jeito que eu não merecia. Quando a porteira da fazenda apareceu no fim da estrada, senti um alívio tão grande que quase doeu. Desci do cavalo com cuidado, segurando o bebê com um braço e abrindo a porteira com o outro. O cachorro passou primeiro, checando o terreiro, o focinho no chão. O cavalo entrou devagar. Fechei a porteira atrás de mim e olhei para trás uma última vez. A estrada estava vazia, mas o medo continuava. Levei o cavalo para o curral, ainda montado, ainda segurando o bebê. Desci com dificuldade, os joelhos reclamando, as costas doendo. Amarrei o cavalo no coxo, joguei ração, coloquei água. Ele bebeu fundo, a cabeça abaixada, os olhos ainda alertas. Eu queria tirar a sela, escovar, cuidar direito. Mas o bebê estava frio, frio demais. Corri para a casa, a varanda estava escura, a porta da frente trancada. Eu sempre trancava. Costume de homem que mora sozinho. Abri com a mão livre, a chave tremendo na fechadura. Entrei e acendi a luz. A sala apareceu do mesmo jeito que eu tinha deixado de manhã, vazia, limpa, silenciosa. A cadeira de balanço da minha mulher continuava no canto, perto da janela. Eu nunca mexi nela, nunca sentei. Era dela, só dela. Fui direto para o quarto. Coloquei o bebê em cima da cama, em cima do edredom velho que a minha mulher tinha feito à mão, anos atrás, com retalhos de tecido que ela guardava em caixa de sapato. O bebê se mexeu quando saiu do meu peito, um choramingo fraco, os bracinhos se agitando. Acendi o abajur. A luz amarela e fraca mostrou melhor o estado da criança. Meu Deus! A fralda estava suja, cheia, pesada. A pele estava machucada, vermelha, assada. As perninhas eram finas demais. Dava para ver as costelas subindo e descendo com a respiração rápida, superficial. O rostinho estava sujo de terra, de poeira, de lágrima seca. Os olhinhos estavam fechados, fundos, as pálpebras roxas. Quanto tempo aquele bebê tinha ficado ali? Horas? Um dia inteiro? Mais? Minha garganta fechou. Respirei fundo, tentando pensar. Fralda. Precisava de fralda. Olhei em volta. Não tinha. Claro que não tinha. Corri para o armário, peguei uma camiseta velha, rasguei com as mãos até virar um pano. Voltei para a cama. Tirei a fralda suja com cuidado, tentando não machucar mais. O bebê chorou, um choro fraco, mas real. Pela primeira vez, um choro de verdade. Calma, calma, pequeno. Eu murmurei, a voz saindo rouca, estranha. Fazia tempo que eu não falava com ninguém, além do cachorro e do cavalo. Limpei com outro pano umedecido, com cuidado, tentando não pressionar as feridas. A pele estava em carne viva em alguns pontos. Coloquei a camiseta improvisada como fralda, amarrando nas laterais. Não era bom, mas era o que tinha. Agora comida. Bebê toma leite. Eu sabia disso. Mas que leite? Leite de vaca? Podia dar leite de vaca para bebê? Eu não sabia. Minha mulher saberia. Ela sempre soube dessas coisas. Sempre soube cuidar, sempre soube o que fazer. Mas ela não estava mais aqui, só eu. E eu não sabia de nada. Fui para a cozinha, abri a geladeira. Tinha leite, leite de caixinha que eu comprava na cidade uma vez por mês. Peguei,
Coloquei num copo, esquentei no fogão. Não tinha mamadeira, claro que não tinha. Peguei uma colher, voltei para o quarto. O bebê continuava ali, quieto, os olhinhos fechados. Sentei na beirada da cama, segurei a cabecinha com cuidado, inclinei um pouco. Encostei a colher nos lábios. O bebê não reagiu. Insisti. Uma gota de leite escorreu. A boquinha se mexeu. Depois se abriu. Dei mais um pouco. O bebê engoliu. Depois mais. E mais. Não era muito. Talvez 2 colheres no total. Mas era alguma coisa. O bebê soltou um arroto pequeno e voltou a dormir. Fiquei ali, sentado, olhando. Meu cachorro tinha entrado no quarto e estava deitado no chão, ao lado da cama, a cabeça apoiada nas patas, os olhos abertos, vigiando. Eu queria dormir. Estava exausto. O corpo doía inteiro, mas não conseguia desviar os olhos daquele bebê. Quem era? Menino ou menina? Eu nem tinha olhado direito. Chequei agora, com cuidado. Menino, um menininho, cabelo escuro, fino, grudado na testa, pele clara. Não devia ter mais que 3, 4 meses. Quem abandona um bebê de 4 meses? A raiva veio. Uma raiva quente, pesada, que subiu do estômago e apertou meu peito. Raiva de quem tinha feito aquilo. Raiva de quem tinha tido coragem de pegar aquela criança e largar no meio do nada para morrer. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de coração precisa ter para virar as costas para um filho? Mas junto com a raiva veio o medo de novo. Porque quem faz uma coisa dessas não é gente normal. Não é gente que vai aceitar que o bebê sobreviveu. Não é gente que vai ficar quieta. Levantei, fui até a janela. Afastei a cortina. Lá fora, a noite tinha caído de verdade. Não tinha lua, só escuro. Escuro grosso, pesado. Não dava para ver a porteira, não dava para ver a estrada. Só o brilho fraco do poste de luz no terreiro iluminando um círculo pequeno de chão batido. Alguém podia estar lá fora agora, observando, esperando. Fechei a cortina, tranquei a janela, fui até a porta da frente, conferi a tranca. Peguei a espingarda que ficava guardada atrás da porta, velha, enferrujada, mas que ainda funcionava, e levei para o quarto. Encostei na parede perto da cama. Sentei de novo. O bebê continuava dormindo, a respiração ainda rápida, mas mais regular. O rostinho menos tenso. Eu precisava ir para a cidade, precisava de ajuda, precisava avisar alguém, mas não agora, não no escuro, não com aquele bebê tão frágil, de manhã. De manhã eu ia. De manhã eu pegava o caminhão, colocava o bebê no banco e ia até a casa da dona Helena. Ela saberia o que fazer. Ela sempre soube. O cachorro levantou a cabeça de repente, as orelhas em pé, um rosnado baixo. Meu coração disparou. O que foi? Sussurrei. O cachorro continuou rosnando, os olhos fixos na porta do quarto. Peguei a espingarda. Levantei devagar. Fui até a porta. O corredor estava escuro, a sala, silenciosa. Mas tinha alguma coisa. Um som, leve, quase imperceptível. Passos, passos no terreiro. Meu sangue gelou. Alguém estava lá fora. Apaguei a luz do quarto. Fui até a janela da sala, devagar, pisando na ponta dos pés. Afastei a cortina só um dedo. Olhei para fora. No começo, não vi nada. Só o terreiro vazio, o poste iluminando a poeira. Mas então vi um vulto, do lado da cerca, parado, imóvel, olhando para a casa. Não dava para ver o rosto, não dava para ver se era homem ou mulher. Só um vulto, uma sombra. Meu cachorro latiu, um latido alto, furioso. O vulto se mexeu, deu um passo para trás, depois outro, e então desapareceu no escuro. Fiquei ali, congelado, a espingarda tremendo na minha mão, o coração batendo tão forte que eu ouvia nos ouvidos. Esperei 1 minuto, 2, 5. Nada. Mas eu sabia. Alguém tinha vindo. Alguém estava procurando. Alguém sabia que o bebê não tinha morrido. Voltei para o quarto. O bebê continuava dormindo, alheio ao perigo. Sentei na beirada da cama, a espingarda no colo. Meu cachorro se deitou de novo, mas não relaxou.
Continuou em alerta, os olhos na porta. Eu não ia dormir aquela noite. Não ia baixar a guarda. Porque agora eu entendia. Não era só sobre salvar aquele bebê. Era sobre mantê-lo vivo. E eu não fazia ideia de quem ou do que eu estava protegendo ele. As horas passaram devagar. Cada som era uma ameaça. Cada silêncio era pior. Eu checava a janela a cada 10 minutos. Nada. Só a noite. Só o escuro. Mas a sensação de estar sendo vigiado não passava. Quando a primeira luz do dia começou a clarear o horizonte, eu ainda estava sentado ali, de espingarda no colo, olhando para aquele bebê que dormia como se o mundo fosse um lugar seguro. E eu sabia que a partir daquele momento nada mais seria como antes. A primeira luz da manhã entrou pela fresta da cortina como uma lâmina fina, cortando o escuro do quarto. Eu não tinha dormido, nem um minuto. Meu corpo estava travado na mesma posição, sentado na beirada da cama, a espingarda atravessada no colo, as costas doendo, o pescoço rígido. Cada vez que eu piscava, os olhos ardiam. Cada vez que respirava fundo, o peito chiava. O bebê tinha acordado 2 vezes durante a noite. Das 2 vezes, chorou fraco, um choro cansado que mais parecia desistência. Dei mais leite morno na colher. Ele tomou pouco, mas tomou. Troquei a fralda improvisada. A pele continuava machucada, mas não tinha piorado. Era alguma coisa. Agora, com a luz do dia chegando, o menininho dormia de novo. O rostinho estava menos pálido, a respiração menos rápida. Mas ainda era tão pequeno, tão frágil, que dava medo de encostar. Levantei devagar, os joelhos estalando alto. Meu cachorro abriu os olhos, ergueu a cabeça. Tinha ficado ali a noite toda, deitado no chão ao lado da cama, montando guarda. Dei um tapinha na cabeça dele. Ele encostou o focinho na minha mão, os olhos cansados, mas ainda alerta. Fui até a janela. Afastei a cortina. Lá fora, o terreiro estava vazio. A luz fraca da manhã mostrava a poeira vermelha, a cerca de madeira, o curral onde o cavalo branco estava deitado, descansando. Tudo parecia normal. Tudo parecia seguro. Mas eu ainda sentia. Alguém tinha estado ali, alguém tinha observado a casa e podia voltar. Precisava ir para a cidade. Agora, não dava para esperar mais. Voltei para o quarto. Peguei um cobertor velho, enrolei o bebê com cuidado, formando uma espécie de ninho. Ele se mexeu um pouco, mas não acordou. Segurei ele contra o peito com um braço. Com o outro, peguei a espingarda. Saí do quarto, atravessei a sala, abri a porta da frente. O ar da manhã estava frio. Mais frio do que deveria para aquela época do ano. O céu tinha aquela cor estranha de amanhecer do cerrado. Um roxo claro misturado com laranja, como se não soubesse decidir se era dia ou ainda noite. Os pássaros tinham voltado. Eu ouvia o canto deles no mato. Isso era bom. Quando os pássaros cantam, é porque não tem perigo à vista. Ou era o que eu queria acreditar. Fui até o curral. O cavalo branco levantou quando me viu, sacudiu a cabeça, bufou. Ainda estava cansado da lida do dia anterior, mas ia ter que aguentar mais um pouco. Não dava para ir de caminhão. O caminhão fazia barulho demais, chamava a atenção demais. No cavalo, eu podia sair pelos fundos, pegar a trilha velha que cortava pelo pasto e saía direto na estrada para a cidade, 3 quilômetros à frente, menos exposto, menos arriscado. Selei rápido, as mãos tremendo de cansaço. O bebê continuava quieto contra meu peito. Montei com dificuldade, acomodando ele da melhor forma possível. Meu cachorro veio junto, sem que eu precisasse chamar. A gente se entendia. Toquei o cavalo. Ele obedeceu, saindo no passo. Não fechei a porteira. Se precisasse voltar correndo, não queria perder tempo abrindo tranca. A trilha pelos fundos era estreita, cheia de pedra solta, com capim alto dos 2 lados. O cavalo conhecia o caminho. Já tinha passado ali centenas de vezes. Ia devagar, cuidadoso, desviando de buraco, de raiz exposta.
Eu olhava para os lados o tempo todo. Cada movimento no mato era uma ameaça. Cada sombra era um perigo. O bebê começou a chorar. Baixinho no começo, depois mais alto. Eu tentei acalmá-lo, murmurando palavras que nem eu entendia direito, balançando levemente. Não adiantou. O choro aumentou. Um choro de fome, de dor, de desconforto. Calma, pequeno. Já tô indo buscar ajuda. Calma. Mas o choro continuou. E cada segundo daquele som me deixava mais desesperado. Porque choro de bebê carrega longe. E se alguém estivesse por perto, ia ouvir. Apressei o cavalo. Ele entendeu a urgência e aumentou o passo, quase no trote. A trilha desembocou na estrada de terra. Virei à direita na direção da cidade. A estrada estava vazia, nenhum carro, nenhuma pessoa, só poeira, mato e silêncio. O bebê continuava chorando, e então eu ouvi. Um motor, vindo de trás, meu sangue gelou, virei a cabeça. No fim da estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha, vinha uma caminhonete, rápida, rápida demais para quem estava só passando. Vinha direto para mim. Toquei o cavalo. Ele disparou. Galope. O bebê chorou mais alto, assustado com o balanço. Eu segurei firme, tentando proteger a cabecinha dele, tentando não deixar cair. Meu cachorro corria ao lado, a língua de fora, os olhos arregalados. A caminhonete acelerou. Eu não ia conseguir. Não no cavalo. Não carregando um bebê. Olhei para os lados. Mato fechado. Não tinha para onde desviar. Não tinha onde se esconder. A caminhonete estava perto agora. Dava para ouvir o ronco do motor, o barulho dos pneus na terra solta. Puxei as rédeas. O cavalo parou, patinando, quase sentando nas patas traseiras. Virei ele de frente para a caminhonete. Segurei a espingarda com a mão livre. Se fosse para enfrentar, ia enfrentar de frente. A caminhonete diminuiu a velocidade, depois parou. A uns 20 metros de distância. A poeira baixou devagar. A porta do motorista se abriu. Um homem desceu. Eu não conhecia. Era alto, magro, com a pele queimada de sol. Usava boné, camisa xadrez, calça jeans surrada. Devia ter uns 50 anos, talvez mais. Difícil dizer. A vida no interior envelhece a gente rápido. Ele não tinha arma à vista, mas isso não queria dizer nada. Ficamos ali, parados, nos encarando. O bebê continuava chorando. Meu cachorro rosnou baixo. O cavalo bufou inquieto. O homem deu um passo para frente. Calma aí, amigo. Ele disse, a voz rouca, cansada. Não vim causar problema. Então para aí, respondi, a voz saindo mais dura do que eu esperava. Não chega mais perto. Ele parou. Levantou as mãos, mostrando que estavam vazias. Eu só quero conversar. Sobre o quê? Ele olhou para o bebê no meu colo. Seus olhos se estreitaram. Sobre isso aí que você está carregando. Meu dedo se moveu para o gatilho da espingarda. Não é da sua conta. É, sim, ele disse, dando mais um passo. Porque esse bebê não é seu. E não é seu também, respondi, a raiva subindo. Então dá meia volta e sai daqui. Ele balançou a cabeça devagar. Você não entende. Você está se metendo numa coisa que não tem volta. Já me meti e não vou voltar atrás. O homem suspirou. Tirou o boné, passou a mão pelo cabelo ralo, grisalho. Colocou o boné de volta. Você achou esse bebê ontem, não foi? Na estrada, perto do açude velho. Meu coração acelerou. Como ele sabia? Como você? Porque eu vi. Ele interrompeu. Eu estava lá, escondido no mato. Vi você pegar o bebê, vi a capivara, vi tudo. A voz dele não era ameaçadora, era cansada, triste quase. Se você estava lá, por que não fez nada? Perguntei. Porque eu queria ver o que você ia fazer, se ia levar, se ia deixar. Ele deu de ombros. Você levou. Isso diz alguma coisa sobre você. E você? O que estava fazendo lá? Esperando. Ele olhou para o chão, chutou uma pedrinha. Eu sabia que alguém ia passar por aquela estrada, mais cedo ou mais tarde.
E eu precisava saber. Se ainda tem gente boa nesse mundo, eu não entendi. Do que você está falando? Ele me encarou de novo. E pela primeira vez eu vi nos olhos dele. Não era raiva, não era maldade, era dor. Uma dor profunda, antiga, do tipo que nunca sai. Esse bebê, ele começou, a voz falhando. Esse bebê é meu neto. O mundo parou. Eu olhei para ele, depois para o bebê, depois de volta para ele. Seu neto? Ele assentiu, os olhos marejados. Minha filha. Ele parou, engoliu seco, tentou de novo. Minha filha teve esse menino há 4 meses. O pai dela, o pai do bebê, não prestava. Batia nela. Bebia, usava droga. Ela tentou sair, tentou fugir, mas ele não deixava. Meu estômago revirou. E ontem, ele continuou, a voz cada vez mais baixa. Ontem ele ficou doido. Disse que não queria o bebê. Disse que o bebê era um peso. Pegou o menino das mãos dela e saiu. Ela tentou impedir. Ele bateu nela até ela desmaiar. Quando ela acordou, o bebê tinha sumido. E ele também. O silêncio que caiu foi pesado demais para aguentar. Ela me ligou desesperada. Ele disse, eu saí procurando. Procurei a noite toda, e de manhã cedo eu achei o carro dele, abandonado, perto do açude, mas ele não estava lá, e o bebê também não. Só rastros, rastros de pneu e pegadas, indo até a beira da estrada. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Eu achei que ia encontrar meu neto morto. Achei que tinha chegado tarde, mas aí eu vi você. Vi você pegar ele, vi você levar, e eu... A voz dele quebrou. Eu segui você, a noite toda. Fiquei do lado de fora da sua casa vigiando. Porque eu precisava ter certeza. Certeza de que você não ia machucar ele. Certeza de que você era diferente. O vulto na noite. Era ele. Por que você não bateu na porta? Perguntei. Por que não falou comigo ontem? Porque eu não sabia se podia confiar em você. Não sabia se você era... Ele parou. Não sabia se você ia devolver ele. Devolver? Para quem? Para o pai. Ele cuspiu a palavra com nojo. Ele ainda está por aí. Ele não foi embora. Ele largou o bebê, mas não foi embora. Acho que ele está esperando o bebê morrer, para não ter que responder por isso. Meu sangue ferveu. E a sua filha, onde ela está? No hospital em Araguaína, costela quebrada, braço fraturado, rosto inchado. A voz dele tremia de raiva. Mas ela está viva e ela quer o filho dela de volta. Olhei para o bebê no meu colo. Ele tinha parado de chorar. Os olhinhos estavam abertos agora, olhando para mim. Olhos escuros, fundos, assustados. Então leva ele. Eu disse, estendendo o bebê para o homem. Leva ele para a mãe, mas o homem balançou a cabeça. Não posso. Ainda não. Por quê? Porque o pai dele está procurando. E se ele descobrir que eu peguei o bebê de volta, ele vai atrás da minha filha. Vai terminar o que começou. Ele deu mais um passo. Mas se o bebê sumir, se todo mundo achar que ele morreu, o cara vai desistir. Vai embora. E a gente fica em paz. Eu entendi aonde ele queria chegar. Você quer que eu fique com o bebê. Só por uns dias, uma semana no máximo, até o cara cansar de procurar e cair fora. Aí eu levo o menino para a minha filha, sem perigo, sem risco. Olhei para ele, olhei para o bebê, olhei para a estrada vazia. E se ele não desistir? E se ele continuar procurando? O homem me encarou, sério. Então, a gente vai ter que fazer ele desistir. O sol tinha nascido de verdade agora. A luz forte batia na estrada, levantando vapor da terra ainda úmida de orvalho. E eu sabia com certeza absoluta que a escolha que eu fizesse naquele momento ia definir tudo o que viria depois. Fiquei ali, parado em cima do cavalo branco, segurando aquele bebê contra o peito, olhando para aquele homem que dizia ser o avô.
Meu cérebro trabalhava rápido, processando tudo que ele tinha falado, procurando furos na história, procurando mentiras. Mas não achei nenhuma. A dor nos olhos dele era real demais. O desespero na voz era verdadeiro demais. E mesmo que fosse mentira, mesmo que tudo aquilo fosse uma armadilha, eu já tinha feito minha escolha ontem, quando peguei aquele bebê do chão. Não tinha volta. Qual o seu nome? Perguntei. Reinaldo. Reinaldo Ferreira da Silva. Ele não hesitou. Moro em Araguaína. Trabalho com conserto de trator. Posso te dar endereço, telefone, tudo o que você quiser. E sua filha? Marcela. Marcela Cristina. Tem 22 anos. A voz dele ficou mais baixa. Devia ter uma vida boa pela frente. Mas conheceu o cara errado. E agora, ele não terminou. Não precisava. E o pai do bebê? Como ele se chama? Reinaldo cuspiu no chão. Vanderlei. Vanderlei Soares. Mas todo mundo chama de Tinho. O nojo era visível no rosto dele. Tem passagem pela polícia, tráfico, agressão, porte ilegal, mas nunca fica preso. Sempre arranja um jeito de sair. Eu conhecia o tipo. O interior é cheio deles. Homens que vivem na margem, que fazem do medo dos outros a própria força, que nunca respondem por nada porque sabem usar as brechas do sistema. Ele sabe quem eu sou? Sabe onde eu moro? Não. Reinaldo balançou a cabeça. Ele não sabe de nada. Só sabe que largou o bebê naquela estrada e foi embora. Mas ele deve ter voltado lá de manhã. Deve ter visto que o bebê não estava mais lá. E deve estar procurando. Então ele sabe que alguém pegou. Sabe, mas não sabe quem. Reinaldo deu mais um passo, as mãos ainda levantadas. Por isso eu preciso da sua ajuda. Preciso que você esconda meu neto até eu ter certeza de que o Tinho desistiu e foi embora. Eu queria acreditar. Queria aceitar aquela história e seguir em frente. Mas tinha algo que não batia. Se você estava lá ontem, eu disse devagar. Se você viu tudo, por que não pegou o bebê você mesmo? Por que deixou ele lá, esperando que alguém passasse? Reinaldo abaixou a cabeça. Porque eu estava escondido. No mato, de longe. Quando eu cheguei, o Tinho ainda estava lá. Ele tinha largado o bebê e ficado olhando. Acho que esperando o bebê morrer ali mesmo. A voz dele estava tensa agora. Eu queria matar ele. Juro por Deus que queria. Mas se eu fizesse isso, se eu matasse ele ali, minha filha ia perder o pai do filho dela e o pai dela no mesmo dia. Ia ter que explicar para a polícia. Ia virar um inferno. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Então eu esperei. Esperei ele ir embora. E quando ele saiu, eu ia buscar o bebê. Mas foi quando a capivara apareceu. Meu coração apertou. A capivara? Ela saiu do açude, devagar, como se tivesse sentido que tinha algo errado. E foi até o bebê. Ficou lá, do lado, protegendo. Reinaldo deu um sorriso triste. Nunca vi nada igual. Um bicho daquele que foge de tudo, ficando ali, cuidando de um bebê humano. Eu também nunca tinha visto. E você continuou escondido. Continuei, porque eu não sabia o que fazer. Se eu pegasse o bebê e levasse para minha filha, o Tinho ia descobrir, ia atrás dela, ia terminar o que começou. Mas se eu deixasse lá, ele engoliu seco. Eu não conseguia. Não conseguia deixar meu neto morrer. Então você ficou esperando que alguém passasse. Isso, e você passou. Ele me olhou com algo que parecia gratidão. Você parou. Você pegou ele. Você levou-o. E eu soube naquela hora que tinha esperança. O bebê se mexeu no meu colo, um gemido baixo. Olhei para ele. Os olhinhos estavam fechados de novo, o rostinho relaxado, confiante. Ele confiava em mim de um jeito que eu não merecia. Quanto tempo você acha que vai levar? Perguntei. Para esse Tinho desistir? Não sei. Dias. Uma semana. Talvez menos. Reinaldo coçou a barba por fazer. Ele não é de insistir muito. Se não achar rápido, vai achar que o bebê morreu mesmo.
Vai inventar uma história, vai dizer que foi acidente e vai seguir a vida dele. E sua filha, ela vai aceitar isso? Ela não tem escolha. A voz dele era dura agora. É isso ou perder o filho de verdade? E ela sabe disso. Fiquei em silêncio. Meu cachorro tinha parado de rosnar, mas continuava atento, os olhos indo de mim para Reinaldo, de volta para mim. O cavalo branco esperava, paciente, a cabeça baixa, respirando fundo. Se eu fizer isso, eu disse, se eu ficar com o bebê, você precisa me prometer uma coisa. O que for. Se algo der errado, se esse Tinho aparecer aqui, se ele descobrir onde eu moro, você vem buscar o bebê imediatamente. Não importa a hora, não importa o perigo. Você vem. Reinaldo assentiu, firme. Eu venho. Pode ter certeza. E outra coisa. Olhei direto nos olhos dele. Você não volta aqui. Não passa perto da minha fazenda. Não liga, não manda recado. Nada. Porque se alguém tá te seguindo, se o Tinho tá de olho em você, eu não posso correr o risco de ele me achar através de você. Entendo. Mas então como... Daqui a uma semana eu interrompi. Eu vou até a cidade. Vou parar na oficina do Zé Antônio perto da rodoviária. É lá que todo mundo para. Se você quiser saber do bebê, manda alguém de confiança me encontrar lá. Alguém que o Tinho não conheça. Reinaldo pensou por um segundo, depois concordou. Minha irmã. Ela mora em Goiânia. Vem visitar a Marcela no hospital toda semana. O Tinho não conhece ela. Então é ela. Daqui a uma semana, sexta-feira, 15h. Combinado. Ficamos ali, nos encarando. 2 homens no meio de uma estrada de terra, um em cima de um cavalo, outro em pé na poeira, selando um acordo que podia dar muito errado. O bebê precisa de coisas, eu disse. Fralda, leite próprio, remédio talvez, a pele dele está machucada. Reinaldo acenou com a cabeça. Vou deixar tudo na porteira da sua fazenda. Hoje à noite, depois de escurecer. Não vou chegar perto da casa. Só vou deixar uma sacola pendurada na porteira e ir embora. Ah, que tem dinheiro nisso? Não precisa... Tem dinheiro nisso? Repeti mais firme. Ele suspirou. Tem. Então não traz muito. Traz só o suficiente para as coisas do bebê. Nada mais. Não quero que ninguém pense que eu tô ganhando algo com isso. Você está arriscando sua vida, Reinaldo disse baixo. Merecia muito mais. Eu não tô fazendo isso por dinheiro. Olhei para o bebê. Tô fazendo porque é o certo. Reinaldo me olhou de um jeito estranho, como se estivesse vendo algo que não esperava. Depois assentiu, devagar. Obrigado. De verdade. Obrigado. Eu não respondi. Só virei o cavalo e toquei em frente na direção da fazenda. Não olhei para trás. Ouvi o barulho da caminhonete ligando. Ouvi ela fazendo a volta. Ouvi o motor se afastando. O som ficando cada vez mais baixo até sumir completamente. Quando cheguei em casa, o sol já estava alto. O calor começava a apertar. Desmontei no terreiro. Tirei a sela do cavalo. Levei ele para o curral. Dei água, dei ração. Ele bebeu devagar, os olhos ainda cansados. Levei o bebê para dentro. Coloquei ele de novo na cama. Ele continuava dormindo, o rostinho tranquilo agora. Sentei ao lado, olhando. Meu cachorro deitou no chão, a cabeça nas patas, observando. Eu tinha acabado de fazer um acordo com um estranho. Tinha concordado em esconder um bebê que não era meu. Tinha me colocado no meio de uma história que podia terminar muito mal. Mas olhando para aquele menininho, tão pequeno, tão indefeso, eu sabia que não tinha feito escolha errada. Tinha feito a única escolha possível. Levantei, fui até a cozinha. Precisava comer alguma coisa. Não comia desde ontem de manhã. Abri a geladeira, peguei pão, manteiga, um pedaço de queijo, comi em pé no balcão, mastigando sem sentir gosto. Minha cabeça não parava. Pensava no Reinaldo, pensava no Tinho, pensava na mãe do bebê machucada num hospital. Pensava na capivara, protegendo aquela criança como se fosse dela. Pensava em tudo que podia dar errado.
Mas também pensava em tudo que podia dar certo. Se eu conseguisse manter o bebê escondido por uma semana, se o Tinho desistisse, se a mãe se recuperasse, se tudo se encaixasse do jeito certo, aquele menininho podia ter uma chance de crescer, de viver, de ser feliz. E isso, no fim das contas, era tudo que importava. Terminei de comer, lavei o rosto na pia. Água fria me acordou um pouco. Olhei pela janela da cozinha. Lá fora, o cerrado se estendia até onde a vista alcançava. Verde seco, árvores retorcidas, céu azul sem uma nuvem. Tudo parecia normal, tudo parecia em paz, mas eu sabia que era só aparência. Porque em algum lugar, naquele mesmo cerrado, tinha um homem procurando. Um homem perigoso. Um homem que tinha abandonado o próprio filho para morrer. E se ele descobrisse onde eu estava, se ele descobrisse que o bebê não tinha morrido, não ia ter conversa. Ia ter sangue. Voltei para o quarto. O bebê continuava dormindo. Sentei de novo na beirada da cama, a espingarda ao alcance da mão. E ali fiquei, vigiando, esperando, rezando para que os próximos dias passassem rápido e sem problema. Mas, no fundo, eu sabia. Os problemas estavam apenas começando. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Não que tenha acontecido muita coisa, pelo contrário. Foi justamente o silêncio, a espera, a sensação constante de estar sendo observado que tornava cada hora mais pesada que a anterior. Eu acordava, quando conseguia dormir, com o corpo tenso, os músculos doloridos de tanto ficar alerta. Checava as janelas antes de acender qualquer luz. Olhava o terreiro antes de abrir a porta. Escutava cada som do mato como se fosse uma ameaça. O bebê, pelo menos, estava melhorando. Na primeira noite, como prometido, eu tinha encontrado a sacola na porteira. Não vi ninguém, não ouvi nada. Mas quando fui fechar o portão antes de escurecer de vez, lá estava, uma sacola plástica grande pendurada no arame, balançando levemente com o vento. Dentro tinha tudo: latas de leite em pó próprio para bebê, mamadeiras, fraldas descartáveis, lenços umedecidos, pomada para assadura, até roupinhas limpas e um cobertor macio. E um envelope pardo com dinheiro. Não contei, mas parecia mais do que o necessário. Levei tudo para dentro, lavei as mamadeiras, preparei o leite do jeito que a instrução da lata mandava. O bebê tomou melhor dessa vez. 2 mamadeiras quase cheias. Depois, arrotou e dormiu por 4 horas seguidas. Quando acordou, troquei a fralda. Dessa vez uma de verdade. Passei a pomada nas assaduras. A pele já estava menos vermelha, menos machucada. No segundo dia, ele abriu os olhos por mais tempo. Me olhou. Não sei se bebê tão pequeno reconhece gente, mas parecia que sim. Parecia que ele sabia que eu não ia machucá-lo. Fez até um barulhinho que não era choro. Quase um arrulho, quase um sorriso. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Fazia 7 anos que eu vivia sozinho naquela casa. 7 anos sem ouvir voz que não fosse a minha. Sem ter motivo para acordar além da obrigação, sem sentir que alguém precisava de mim. E agora tinha aquele bebê, pequeno, frágil, dependente, que me olhava como se eu fosse a única coisa que importava no mundo. Era assustador e, ao mesmo tempo, era bom. Mas eu não podia me apegar. Não podia esquecer que aquilo era temporário. 1 semana, o Reinaldo tinha dito. Depois ele levaria o bebê de volta para a mãe. E eu voltaria para a minha vida de sempre. Sozinho, silencioso, vazio, como tinha que ser. No 3º dia, aconteceu a primeira coisa estranha. Eu estava no curral, dando trato para o cavalo branco, quando meu cachorro começou a latir. Não era o latido normal dele. Aquele latido despreocupado quando via um tatu ou uma galinha caipira. Era um latido de alerta, grave, constante, direcionado. Larguei o balde de ração e fui até o terreiro. O cachorro estava parado perto da cerca da frente, o corpo rígido, o pelo do pescoço eriçado.
latindo na direção da estrada. Olhei para onde ele latia. No começo, não vi nada. Só a estrada vazia, o mato, a poeira. Mas então percebi. Do outro lado da estrada, uns 100 metros para a esquerda, tinha um carro parado. Um carro velho, branco, sujo de barro. Estava ali, na sombra de um jatobá grande, como se tivesse parado para descansar. Mas não tinha ninguém dentro. Meu estômago gelou. Voltei para dentro da casa, peguei a espingarda. Voltei para o terreiro. O carro continuava lá, parado, vazio. O cachorro continuava latindo. Quieto, ordenei baixo. Ele obedeceu, mas não relaxou. Continuou olhando fixo para o carro. Fiquei ali, esperando. 5 minutos, 10, 15. Nada se mexeu. E então, do mato ao lado do carro, saiu um homem. Alto, magro, boné escuro, camiseta branca, calça jeans. Ele andou até o carro sem pressa, abriu a porta, entrou. O motor pegou. O carro deu ré, saiu da sombra, virou na estrada e foi embora. Devagar, como se não tivesse pressa nenhuma. Meu coração batia descompassado. Aquele homem tinha ficado no mato, observando. Por quanto tempo? Meia hora? 1 hora? Ele estava me vigiando? Ou estava procurando? Voltei para dentro. Tranquei a porta. Fui até o quarto. O bebê dormia tranquilo no berço improvisado que eu tinha feito com gavetas de cômoda forradas de cobertor. Não sabia se era certo, mas era o melhor que eu conseguia. Sentei na beirada da cama, a espingarda no colo. Meu cachorro entrou e deitou ao meu lado, ainda alerta. Aquele homem podia ser qualquer um viajante que parou para urinar no mato. Um caçador, um fazendeiro checando cerca, podia ser qualquer coisa, mas também podia ser o Tinho. A tarde passou devagar. Eu não saí de casa, nem para cuidar do gado, nem para checar a cerca, nem para nada. Fiquei ali, dentro, olhando pelas frestas das cortinas, esperando o carro branco voltar. Ele não voltou, mas à noite, quando eu estava preparando a mamadeira do bebê na cozinha, ouvi de novo. O cachorro latindo. Larguei tudo e corri para a sala. Apaguei a luz. Fui até a janela. Afastei a cortina só um dedo. Lá fora, na estrada, passava uma moto. Devagar. Muito devagar. O farol iluminava a poeira, os arbustos, a cerca. Como se estivesse procurando alguma coisa. A moto passou em frente à porteira. Diminuiu ainda mais. Quase parou. Segurei a espingarda com força. A moto ficou ali por uns 10 segundos. Depois acelerou e seguiu em frente, desaparecendo na curva. Meu sangue fervia. Alguém estava rondando. Alguém estava checando. E eu tinha certeza, absoluta certeza, de que não era coincidência. O bebê começou a chorar na cozinha. Fome. Voltei correndo, peguei ele no colo, balancei devagar. Calma, pequeno. Calma. Terminei de preparar a mamadeira. Dei para ele. Ele mamou com vontade, os olhinhos fechados, as mãozinhas segurando a mamadeira junto comigo. Quando terminou, coloquei ele de volta no berço improvisado, cobri com o cobertor. Sentei no chão, ao lado. Meu cachorro deitou do outro lado do berço. A gente ficou ali, os dois, montando guarda. Eu não dormi aquela noite. E no quarto dia, a coisa piorou. Eu tinha saído de manhã cedo para buscar água no poço. A bomba tinha pifado de novo, e eu precisava fazer no braço mesmo. Estava voltando com o balde cheio, quando ouvi o barulho de motor. Não era carro, era caminhonete. E vinha rápido. Larguei o balde, corri para a casa. Entrei, tranquei a porta, peguei a espingarda. Fui até a janela. A caminhonete parou em frente à porteira. Não era a do Reinaldo, era outra. Preta, levantada, com farol de milha no teto. A porta se abriu. Desceu um homem. Não era o homem do carro branco, era outro. Mais jovem, talvez uns 30 anos. Forte, tatuagem no braço, corrente no pescoço. Ele olhou para a casa, para o terreiro, para o curral. Depois voltou para a caminhonete, pegou alguma coisa no banco. Meu dedo foi para o gatilho.
Mas o que ele pegou não foi arma. Foi um papel. Ele andou até a porteira, abriu, entrou no terreiro. Meu cachorro rosnou alto, os pelos todos em pé. O homem parou, olhou para o cachorro, mas não pareceu com medo. Deu mais alguns passos. Parou no meio do terreiro. "Ô de casa!" ele gritou. Não respondi. "Ô de casa!" gritou de novo. "Só quero trocar uma ideia." Continuei quieto, a espingarda apontada para a porta. O homem esperou. Depois deu de ombros, caminhou até a varanda, pregou o papel na porta com um prego que tirou do bolso. Martelou 2 vezes com uma pedra. O barulho ecoou seco. Depois se virou e saiu. Voltou para a caminhonete, entrou, deu a ré e foi embora. A poeira levantou, vermelha, densa, e então tudo ficou quieto de novo. Esperei 5 minutos, depois 10. Então, abri a porta. O papel estava pregado ali, uma folha branca, dobrada ao meio. Arranquei, levei para dentro, fechei a porta. Abri o papel. Estava escrito à mão, com letra ruim, torta. "Eu sei que você tem ele. Me entrega e não vai ter problema. Não me entrega e vai ter." Nenhuma assinatura, nenhum nome. Mas eu sabia. Era o Tinho. Ele tinha descoberto, não sei como, não sei quem falou, mas ele sabia. E agora estava me dando uma chance, uma única chance, entregar o bebê ou enfrentar as consequências. Amassotei o papel com força, joguei no chão. Respirei fundo, tentando controlar a raiva, o medo, o desespero. O bebê chorou no quarto. Fui até lá, peguei ele no colo. Ele parou de chorar na hora, me olhou com aqueles olhinhos escuros, confiantes. E eu soube ali mesmo, segurando aquele menininho nos braços, que não ia entregar, não importava o que viesse, não importava o perigo. Eu tinha feito uma promessa silenciosa naquele dia na estrada, uma promessa de proteger, de não abandonar, e eu não ia quebrar essa promessa, mesmo que isso me custasse tudo. Olhei pela janela. Lá fora, o cerrado se estendia, silencioso, imenso. Em algum lugar lá fora, o Tinho estava esperando, planejando, se preparando. E eu sabia, com certeza absoluta, que ele ia voltar. Não para conversar, para terminar. Sexta-feira chegou pesada como chumbo. 4 dias tinham se passado desde o bilhete pregado na porta. 4 dias de espera. 4 dias olhando por cima do ombro, dormindo com a espingarda ao lado, acordando com qualquer barulho diferente. O cerrado inteiro parecia estar conspirando contra mim. Cada vento no capim era um passo. Cada galho quebrando era uma porta abrindo. Cada pio de coruja era um aviso. O bebê não sabia de nada disso. Ele tinha melhorado muito. Já mamava bem, já chorava com força quando tinha fome, já me olhava e fazia aqueles barulhinhos que bebê faz quando está confortável. Eu tinha dado um nome para ele na minha cabeça, mesmo sabendo que não deveria. Miguel, não sei porquê, só parecia certo. Mas hoje era sexta, o dia combinado, 3 da tarde na oficina do Zé Antônio. Eu precisava ir. Precisava encontrar a irmã do Reinaldo. Precisar saber o que estava acontecendo lá fora. Se o Tinho tinha desistido, se a mãe do bebê estava melhor, se havia alguma notícia. Mas também sabia que sair de casa era arriscado. Deixar o bebê sozinho era arriscado. Levar o bebê comigo era arriscado. Tudo era arriscado. Fiquei a manhã inteira pensando, planejando, no fim decidi. Ia levar o bebê comigo, não dava para deixar ele sozinho. Se algo acontecesse enquanto eu estivesse fora, se alguém invadisse a casa, eu não ia estar lá para proteger. Pelo menos comigo eu podia vigiar, podia reagir. Preparei tudo com cuidado. Coloquei o bebê numa tipóia improvisada que fiz com um pano grande, daqueles de cozinha resistente. Amarrei ele no peito, firme, seguro. Miguel ficou quieto, aconchegado, os olhinhos fechados. Vesti uma camisa larga por cima para disfarçar. De longe, não dava para ver que eu estava carregando uma criança. Peguei a espingarda, checada e carregada. Coloquei debaixo do banco do caminhão. Enchi o tanque de combustível do galão que eu guardava na garagem.
Verifiquei os pneus, a bateria, tudo. Se precisasse fugir rápido, o caminhão tinha que estar pronto. 2:30 da tarde, saí. Meu cachorro quis vir junto. Deixei. Ele pulou na caçamba e deitou, atento como sempre. O cavalo branco ficou no curral, a cabeça por cima da cerca, me observando sair. Por um segundo, tive a impressão de que ele sabia que algo estava errado. A estrada até a cidade era a mesma de sempre. Terra batida, poeira, sol rachando tudo. Mas hoje parecia diferente. Mais exposta, mais perigosa. Cada curva podia esconder uma emboscada. Cada reta podia ter alguém esperando. Dirigi devagar, os olhos atentos a tudo. O bebê dormia contra meu peito, a respiração tranquila, o corpinho morno. Era estranho sentir aquele peso ali, bom e assustador ao mesmo tempo. Não cruzei com nenhum carro no caminho. Isso era normal. Aquela estrada era pouco usada, mas hoje o vazio parecia proposital, como se todo mundo soubesse que algo ia acontecer e tinha se escondido. Cheguei na cidade 2:45. A cidade era pequena. 3 ruas principais, uma igreja, um posto de saúde, 2 mercados, uma dúzia de casas. A oficina do Zé Antônio ficava perto da rodoviária. Uma construção velha de tijolo à vista, com portão de ferro enferrujado e um pátio cheio de tratores e caminhões velhos esperando conserto. Estacionei do lado de fora, olhei em volta. A rua estava tranquila. Algumas pessoas caminhando, uma senhora varrendo a calçada, um menino de bicicleta. Tudo normal. Mas eu não conseguia relaxar. Desci do caminhão. Meu cachorro desceu junto, ficou ao meu lado. Entrei na oficina. Zé Antônio estava lá, como sempre, deitado debaixo de um trator, só as pernas para fora, a roupa suja de graxa. "E aí, Zé?" chamei. Ele rolou para fora, me viu, sorriu. "Oh, homem, pensei que tinha morrido. Faz tempo que não aparece por aqui." "Estava ocupado", respondi. "Cerca quebrada, gado doente, essas coisas." Ele se levantou, limpou as mãos num pano sujo. "Veio buscar peça?" "Vim ver se tem notícia de serviço." Menti. Ouvi dizer que o fazendeiro lá de Guaraí estava procurando gente para roçar pasto. "Ah, sim, o João Pedro, mas acho que ele já achou alguém." Zé coçou a cabeça. "Mas se quiser, posso perguntar." "Pode sim. Agradeço." Ficamos conversando mais um pouco sobre nada, sobre tempo, sobre chuva que não vinha, sobre o preço do gado que estava caindo. Conversa de interior, conversa para passar o tempo. E então, do outro lado da rua, vi uma mulher parada. Ela estava em frente ao mercadinho, olhando na minha direção. Devia ter uns 50 anos, cabelo preso, blusa florida, calça jeans. Ela não desviou o olhar quando me viu olhando. Apenas acenou com a cabeça. Discreto. Era ela, a irmã do Reinaldo. Me despedi do Zé e atravessei a rua. O bebê continuava quieto, escondido debaixo da camisa. Meu cachorro veio junto, as orelhas em pé. Parei ao lado da mulher. Ela olhou para os lados, conferindo se alguém estava prestando atenção. Então falou baixo. "Você é o homem que o Reinaldo falou?" "Sou. Meu nome é Vera." Ela estendeu a mão. Apertei. A mão dela era firme, calejada. "Obrigada por tudo que você está fazendo." "Como está a mãe do bebê?" Perguntei direto. "Melhorando. Já saiu do hospital, está na minha casa em Goiânia, ainda dolorida, mas viva." Vera olhou para baixo, para o volume discreto embaixo da minha camisa. "E o bebê? Tá bem?" "Tá. Comendo bem, dormindo bem." Ela respirou fundo, aliviada. "Graças a Deus." "E o tal do Tinho?" perguntei. "Ele desistiu?" O rosto dela endureceu. "Não, ele tá procurando. Tá perguntando por aí, mexendo com gente, fazendo ameaça." Ela me olhou preocupada. "Você recebeu alguma visita estranha?" Pensei no carro branco, na moto, no homem que pregou o bilhete. "Recebi. Então ele tá perto." Vera colocou a mão no meu braço. "Você precisa ter cuidado.
Esse homem é perigoso. Ele já matou antes. Meu estômago apertou. Matou? 2 anos atrás. Um cara que devia dinheiro para ele. Polícia não conseguiu provar, mas todo mundo sabe. Ela apertou meu braço. Se ele descobrir onde você mora, ele não vai conversar. Vai agir. Eu sei. Meu irmão queria vir buscar o bebê hoje. Queria tirar esse peso de você. Mas eu disse para ele esperar. Ela olhou em volta de novo. Porque o Tinho tá de olho nele. Tá seguindo ele. Se o Reinaldo vier até você, o Tinho descobre. E aí, ela não terminou. Não precisava. Quanto tempo mais? Perguntei. Em quanto tempo até vocês acharem que é seguro? Não sei. A voz dela estava cansada. Talvez mais uma semana. Talvez 2. Até o Tinho cansar. Até ele achar que o bebê morreu mesmo e desistir. 2 semanas. 14 dias. Não sei se eu aguentava mais 14 dias daquilo. Tem outra opção, Vera disse devagar. Você pode entregar o bebê para mim agora. Eu levo de volta para Goiânia, para a mãe, e você volta para a sua vida. Olhei para ela, depois para o bebê dormindo contra meu peito. Seria fácil entregar, acabar com aquilo, voltar para a solidão segura da fazenda. Mas então lembrei da capivara, do jeito que ela tinha ficado ali, protegendo, não abandonando. Não, eu disse. Eu seguro mais um pouco. Vera me olhou por um longo momento. Depois assentiu. Você é um homem bom. Sou só um homem cansado, respondi. Mas já que comecei isso, vou terminar. Ela tirou um papel do bolso. Esse é meu telefone. Se precisar de qualquer coisa, qualquer hora, você liga. Eu venho. Peguei o papel, guardei. E se o Tinho aparecer na minha casa? Vera hesitou. Você faz o que precisa fazer. A voz dela era firme agora. Protege aquele bebê, custe o que custar. A gente se olhou. 2 pessoas estranhas, ligadas por um bebê abandonado, fazendo promessas silenciosas no meio de uma rua poeirenta. Vou indo, eu disse. Cuidado no caminho de volta. Sempre tenho. Voltei para o caminhão. Meu cachorro pulou na caçamba. Liguei o motor. Olhei pelo retrovisor. Vera continuava ali, parada, me observando sair. A volta para a fazenda foi pior que a ida. O sol estava descendo, jogando sombras longas na estrada. E a cada curva eu esperava ver o pior. Uma caminhonete bloqueando o caminho. Homens armados. Uma emboscada. Mas a estrada continuava vazia. Vazia demais. Quando cheguei na fazenda, já estava quase escuro. Parei o caminhão no terreiro, desci com o bebê ainda amarrado no peito. Meu cachorro desceu junto, foi direto para a cerca da frente, o focinho levantado, cheirando o ar. E então rosnou, meu sangue gelou. O que foi? Sussurrei. O cachorro continuou rosnando, o pelo eriçado, os olhos fixos no mato além da estrada. Tinha alguém lá, observando, esperando. Peguei a espingarda debaixo do banco do caminhão. Carreguei. Caminhei devagar até a casa, os olhos no mato, o dedo no gatilho. Entrei. Tranquei a porta. Coloquei o bebê no berço. Apaguei todas as luzes. Fui até a janela. Olhei para fora. No começo não vi nada, mas então entre as árvores vi o brilho de olhos refletindo a última luz do dia. Não era animal, era humano. Alguém estava lá, no mato, vigiando. E eu sabia, com certeza absoluta, que essa noite seria diferente. Essa noite o Tinho viria, e quando viesse, não seria para conversar. A noite caiu rápido demais. 1 minuto ainda tinha aquele resto de claridade no horizonte. Aquele roxo misturado com laranja que o cerrado faz quando o sol vai embora. No minuto seguinte, estava tudo preto. Preto de verdade. Sem lua, sem estrela. Apenas o escuro denso, pesado, que engolia tudo. Eu estava sentado no chão da sala, encostado na parede, longe das janelas, a espingarda no colo. O bebê dormindo no quarto, no berço improvisado. Meu cachorro deitado ao meu lado, acordado, tenso, as orelhas se mexendo a cada som.
E sons não faltavam. O vento tinha começado a soprar forte, vento do norte, quente, seco, que trazia cheiro de queimada distante e sacudia as janelas. As telhas rangiam. A porta da varanda batia de leve, mesmo trancada. E lá fora, no mato, os bichos tinham ficado quietos. Nenhuma cigarra, nenhuma coruja, nenhum grilo. Silêncio errado. Silêncio de quando os animais sabem que tem predador por perto. Olhei para o relógio velho pendurado na parede. 8h15 da noite. Fazia apenas 1 hora que tinha escurecido, e já parecia uma eternidade. Meu cachorro levantou a cabeça de repente. Rosnou, baixo, gutural. O que foi? Sussurrei, já sabendo a resposta. Ele não desviou o olhar da porta da frente. Continuou rosnando. Tinha alguém lá fora. Levantei devagar, os joelhos estalando, fui até a janela da sala, afastei a cortina só o suficiente para espiar. Lá fora, tudo estava escuro. Eu tinha apagado o poste do terreiro de propósito, não queria dar vantagem. Se tinha gente lá fora, eles iam ter que se mexer no escuro também. No começo, não vi nada, só sombras, só formas indefinidas. Mas então captei um movimento. Do lado esquerdo do terreiro, perto do curral, uma sombra se mexeu. Não era vento, não era árvore balançando, era uma pessoa, agachada, se movendo devagar. Meu coração acelerou. Olhei para o outro lado, outra sombra, do lado direito, perto da cerca. 2 pessoas, pelo menos. Meu cachorro rosnava sem parar agora, o corpo todo tenso, pronto para atacar. Quieto, ordenei baixo. Ele obedeceu, mas não relaxou. Voltei para o meio da sala. Pensamento rápido. Eu estava cercado. 2 homens, talvez mais. Não dava para sair. Não dava para correr. Só dava para esperar. E se atacassem, defender. Mas e o bebê? Se começasse tiroteio, se eles invadissem, o bebê estava exposto no quarto. A parede era de tijolo, mas não grossa. Uma bala podia atravessar, precisava proteger ele. Fui até o quarto, peguei o berço improvisado com o bebê dentro. Ele nem acordou. Levei para o banheiro. Era o cômodo mais interno da casa, sem janela, com parede dupla. Coloquei o berço dentro da banheira velha. Cobri com cobertor. Se viesse bala, a banheira de ferro ia dar alguma proteção. Voltei para a sala. Meu cachorro tinha se movido para perto da porta, o corpo baixo, pronto. E então ouvi passos. Na varanda, lentos, cuidadosos. Alguém tinha subido os 3 degraus de madeira e estava parado ali do outro lado da porta. Silêncio. Depois, uma batida, forte, 3 vezes. Eu sei que você está aí dentro. Uma voz gritou, voz de homem, jovem, raivosa. Eu sei que você tem o meu filho. Tinho. Não respondi. Segurei a espingarda firme apontada para a porta. Eu não quero problema! Ele gritou de novo. Só quero o que é meu. Você entrega o moleque e eu vou embora. Não precisa ficar difícil. Continuei quieto. Tá me ouvindo? A voz ficou mais alta. Eu tô falando com você. Abre essa porta. Nada. Depois um chute. A porta tremeu, mas aguentou. Era a porta velha, de madeira grossa. Não ia ceder fácil. Tá bom, Tinho gritou. Você quer que seja do jeito difícil? Então vai ser. Passos descendo a varanda, depois silêncio. Esperei. 10 segundos, 20, 30, e então ouvi o barulho que eu mais temia. Vidro quebrando, a janela do quarto. Eles estavam invadindo. Corri para o corredor. A porta do quarto estava aberta. Pela fresta, vi a janela quebrada, a cortina balançando e uma perna entrando, depois outra. Não pensei, só agi. Levantei a espingarda e atirei para o alto, mirando o teto acima da janela. O barulho foi ensurdecedor dentro da casa. O tiro arrancou um pedaço do reboco, fez chover poeira. O homem que estava entrando gritou, se jogou para trás, caiu para fora. Ele tá armado! Gritou lá fora. Filho da puta tá armado! Mais gritos, confusão, passos correndo.
Recarreguei a espingarda. Fui até a janela quebrada, me mantive de lado para não ficar exposto. Olhei rápido para fora. 2 homens correndo para trás do curral. Um terceiro parado perto da caminhonete preta, a mesma que eu tinha visto antes. Tinho, provavelmente. Você não sabe com quem tá mexendo, velho. Tinho gritou da caminhonete. Eu vou queimar essa casa com você dentro. Meu estômago gelou. Fogo. Se ele ateasse fogo na casa, eu ia ter que sair. E quando saísse, eles estariam esperando. Voltei para a sala. Meu cachorro estava agitado, latindo para a porta. Precisava pensar. Pensar rápido. A casa tinha 2 saídas. A porta da frente e a porta dos fundos, que dava para a área de serviço. Se eles botassem fogo na frente, eu podia sair pelos fundos, mas eles sabiam disso, iam estar esperando, a não ser que eu criasse uma distração. Olhei em volta. Meus olhos pararam na botija de gás da cozinha. Estava quase vazia. Tinha trocado ela semana passada. A velha ainda estava lá nos fundos com um pouco de gás. Uma ideia maluca começou a se formar na minha cabeça. Fui até os fundos. Peguei a botija velha. Trouxe para a sala. Era pesada, mas eu aguentei. Abri a válvula um pouco. Ouvi o chiado do gás escapando. Peguei um pano, enrolei na ponta de um cabo de vassoura. Molhei com álcool que tinha no armário. Acendi com o isqueiro, uma tocha improvisada. Voltei para a janela quebrada do quarto. Olhei lá fora. Os homens estavam se reorganizando. Vi um deles com uma garrafa na mão. Garrafa com pano enfiado no gargalo. Coquetel Molotov. Não tinha mais tempo. Joguei a botija de gás pela janela quebrada, na direção do curral. Ela rolou pelo chão, o gás vazando. Depois, joguei a tocha. A explosão foi menor do que eu esperava, mas foi o suficiente. Uma bola de fogo subiu perto do curral. Os homens gritaram, se jogaram no chão. O cavalo branco relinchou assustado, mas estava longe, do outro lado. Aproveitei a confusão. Corri para o banheiro, peguei o bebê, que tinha acordado e chorava assustado. Segurei ele firme contra o peito. Voltei para a sala. Vem! Chamei o cachorro. Ele veio correndo. Abri a porta dos fundos. Olhei para fora. Escuro, silêncio daquele lado. Saí correndo, agachado, o bebê apertado contra mim, a espingarda na outra mão. Meu cachorro veio junto. Corri para o mato atrás da casa, entrei no meio dos arbustos, das árvores, da escuridão. Atrás de mim, ouvi gritos. Ele fugiu. Procura ele. Procura. Passos, vozes, lanternas acendendo. Continuei correndo. O mato arranhava minha pele, galhos batiam no rosto. O bebê chorava alto agora, assustado. Eu tentava acalmá-lo, mas não tinha jeito. Calma, Miguel. Calma. Sussurrava enquanto corria. Atrás, as vozes ficavam mais próximas. Eu ouvi. Por aqui. Ele tá por aqui. Uma lanterna iluminou as árvores à minha esquerda. Desviei para a direita. Tropecei numa raiz, quase caí. Me segurei, continuei. O mato ficava mais fechado, mais escuro. Eu conhecia aquela terra. Tinha caçado ali durante anos. Sabia para onde ir. O açude velho. Ficava a uns 200 metros dali. Se eu chegasse lá, podia contornar, usar a água como barreira. Eles não iam querer entrar no açude no escuro. Não sabiam o que tinha lá dentro. Corri mais rápido. Meu cachorro ia na frente agora, abrindo caminho. O bebê continuava chorando, mas mais fraco, cansado. Só mais um pouco, pequeno. Só mais um pouco. Ouvi um tiro. A bala passou perto, bateu numa árvore, arrancou casca. Outro tiro. Esse passou mais perto ainda. Senti o vento dele. Eles estavam atirando no escuro, tentando acertar pelo som. Me joguei no chão. Rastejei. O bebê chorou mais alto, assustado. Mais tiros. 4, 5. E então, de repente, os tiros pararam. Ouvi vozes discutindo. Não conseguia entender o que diziam, mas pareciam estar brigando. Aproveitei, levantei, corri de novo.
O chão começou a ficar mais mole, mais úmido. Cheiro de água parada. Lama. O açude. Cheguei na margem. A água estava baixa, mas ainda tinha. Contornei pela esquerda, onde tinha mais árvore, mais cobertura. Atrás, as vozes ficaram mais distantes. Parei por um segundo, respirando fundo, ofegante. O coração batendo tão forte que doía. O bebê tinha parado de chorar. Olhei para ele. Os olhinhos estavam abertos, assustados, mas quietos, como se entendesse que precisava ficar em silêncio. Meu cachorro estava ao meu lado, a língua de fora, os olhos alertas. Ouvi passos, vindo da direita. Me joguei atrás de uma moita. Fiquei imóvel. Uma lanterna iluminou a margem do açude. Um homem apareceu. Não era o Tinho. Era um dos outros. Ele olhou em volta, a lanterna varrendo a área. Passou a luz bem perto de onde eu estava escondido. Prendi a respiração. O bebê se mexeu, fez um barulhinho. O homem parou. Virou a lanterna na minha direção. Não tinha escolha. Levantei a espingarda e atirei. O tiro ecoou pela noite como um trovão. Não acertei o homem. Não quis acertar. Mirei para o lado, perto o suficiente para assustar, longe o suficiente para não matar. A luz da lanterna caiu no chão, rolou, iluminou a água suja do açude. O homem gritou, se jogou para trás, desapareceu no mato. Não esperei. Corri de novo, contornando o açude pela margem oposta, afundando na lama até o tornozelo, tropeçando em raízes submersas. O bebê estava em silêncio absoluto agora. Os olhinhos arregalados, o corpinho rígido contra meu peito. Meu cachorro vinha colado, ofegante, mas sem desistir. Ouvi gritos atrás de mim, vozes se chamando, confusão, medo. Eles não sabiam quantos tiros eu ainda tinha. Não sabiam se eu estava sozinho ou se tinha alguém comigo, e isso me dava vantagem, mas não muita. Continuei pela margem até chegar do outro lado do açude, onde o mato ficava mais denso, mais fechado. Árvores grandes, troncos grossos, capim que chegava na cintura. Entrei ali e parei, encostado num jatobá velho, tentando recuperar o fôlego. Silêncio. Nem os homens, nem as lanternas, nem os gritos. Só o vento, só minha respiração ofegante. Só o choro fraco do bebê recomeçando. Segurei ele com mais firmeza, balancei devagar. Shhh! Calma, Miguel. Calma. Já passou. Já passou. Mas não tinha passado. Olhei para trás. No horizonte, acima das árvores, vi um brilho laranja. Fogo. Vindo da direção da casa. Eles tinham cumprido a ameaça. Tinham queimado minha casa. Aquela casa onde eu tinha vivido 40 anos. Onde eu tinha me casado, onde minha mulher tinha morrido, onde cada cômodo guardava uma memória, cada móvel contava uma história. Tudo virando cinza. A raiva subiu quente, queimando mais que o fogo lá longe. Raiva daqueles homens, raiva do Tinho, raiva de um mundo onde um pai abandona o filho para morrer e depois volta para terminar o serviço. Mas junto com a raiva veio outra coisa, clareza. Porque agora eu não tinha mais nada a perder, nenhuma casa para proteger, nenhum bem material que importasse. Só aquele bebê nos meus braços. E enquanto eu estivesse vivo, enquanto tivesse fôlego, ninguém ia encostar nele. Ninguém. Esperei mais 15 minutos ali, imóvel, escutando. Aos poucos, os sons começaram a voltar. Grilos, uma coruja distante, o vento nas folhas. Os homens tinham ido embora. Ou estavam esperando, quietos, em algum lugar. Não dava para ficar ali a noite toda. O bebê precisava de leite, precisava de calor. Já estava tremendo de frio nos meus braços. Mesmo com o calor da noite, precisava de ajuda. O papel, o telefone da Vera, estava no bolso da minha calça, molhado de suor, de lama, mas ainda legível. Mas para ligar precisava de telefone. O meu tinha ficado na casa, queimado provavelmente. A cidade. Precisava chegar na cidade. Mas eram 18 quilômetros, no escuro, a pé, carregando um bebê. Impossível. A não ser o cavalo branco.
Ele tinha ficado no curral. Se ainda estivesse vivo, se não tivesse se assustado e fugido, eu podia pegá-lo. Cavalgar até a cidade era arriscado. Os homens podiam estar esperando perto da casa, mas era a única chance. Recarreguei a espingarda. Tinha mais 4 cartuchos no bolso, 6 tiros no total. Não era muito, mas era o que tinha. Saí do esconderijo. Meu cachorro me seguiu, cambaleando de cansaço. Contornei o açude pelo lado oposto, voltando na direção da casa por um caminho diferente. O brilho do fogo ficava mais forte conforme eu me aproximava. Cheguei na borda do mato. Parei atrás de um arbusto. Olhei. A casa estava em chamas. Não toda. Só a parte da frente. A sala, a varanda, o quarto. As chamas subiam altas, iluminando todo o terreiro com uma luz alaranjada e dançante. A fumaça subia preta, densa, fedendo a madeira queimada e plástico derretido. Não vi ninguém. A caminhonete preta tinha ido embora. O terreiro estava vazio. Será que tinham desistido, achado que eu tinha morrido, ou estavam escondidos, esperando eu aparecer? Olhei para o curral. O cavalo branco estava lá, parado no canto mais afastado, longe do fogo, tremendo, assustado, mas vivo. Precisava chegar até ele. Respirei fundo, segurei o bebê firme, saí do mato correndo, agachado, a espingarda na mão livre. Atravessei o terreiro, 20 metros, 15, 10, nenhum tiro, nenhum grito. Cheguei no curral. O cavalo branco me viu, relinchou baixo. Abri a porteira, entrei. Ele veio até mim, encostou a cabeça no meu ombro. Estava assustado, mas confiava em mim. Calma, velho. A gente vai sair daqui. Calma. Não tinha sela, não tinha rédea, não tinha tempo para procurar. Ia ter que montar no pelo mesmo. Segurei a crina com uma mão, o bebê apertado contra o peito com a outra. Tentei subir. Não consegui. Sem estribo, sem apoio, carregando o bebê, era impossível. Olhei em volta. Um balde virado. Arrastei até o cavalo, subi nele, usei como apoio, consegui. Montei, as pernas apertando os flancos do cavalo, o bebê protegido contra mim. Vamos! Sussurrei no ouvido dele. Vamos, meu velho. Toquei com os calcanhares. Ele saiu andando, depois trotando. Contornamos a casa em chamas, pegamos a estrada. Meu cachorro tentou seguir, mas estava cansado demais. Parou, sentou, me olhou. Quase voltei, quase desci para pegá-lo. Mas o bebê chorou, fraco, cansado, com frio. Precisava escolher. Fica, ordenei para o cachorro. Fica aqui, eu volto. Não sei se ele entendeu, mas ficou ali, sentado, me observando ir embora. O cavalo branco acelerou para galope. Eu me segurava como podia, sem rédea, sem controle, apenas apertando as pernas e confiando nele. O bebê chorava contra meu peito. Eu tentava proteger a cabecinha dele com a mão, evitar que batesse, que machucasse. A estrada se estendia à frente, escura, interminável. E então, atrás de mim, ouvi motor. Olhei para trás. Faróis. A caminhonete preta, vindo rápido. Meu coração disparou. Vai! Gritei para o cavalo. Vai! Ele acelerou mais. Galope completo. Cascos batendo na terra, levantando poeira. Mas não era suficiente. A caminhonete era mais rápida. Os faróis ficavam mais perto. Mais perto. Ouvi um tiro. A bala passou longe, mas o aviso estava dado. Outro tiro. Esse passou perto da cabeça. Senti o vento. Não dava. Não ia conseguir fugir. Precisava fazer algo diferente. À frente, a estrada fazia uma curva fechada. Do lado direito tinha uma descida íngreme, coberta de mato. Do lado esquerdo, um barranco. Quando cheguei na curva, puxei o cavalo para a direita. Ele hesitou por um segundo. Era perigoso, podia cair, podia quebrar a perna. Mas obedeceu. Saltou da estrada, desceu a ladeira, escorregou, tropeçou, mas não caiu. Entrou no mato, desviando de árvore, pulando arbusto. Atrás ouvia a caminhonete freando, vozes gritando, mas eles não podiam descer de carro. Era íngreme demais.
Continuei descendo. O cavalo ia devagar agora, com cuidado, procurando apoio. Chegamos no fundo. Um córrego seco, pedras soltas, areia. Segui pelo córrego. Ele fazia curvas, desviava de pedra grande, passava por baixo de ponte velha de madeira. Depois de uns 500 metros, o córrego subia de novo, numa ladeira mais suave. Subi. Saí do outro lado da estrada, uns 2 quilômetros à frente. Olhei para trás. Nada, nenhum farol, nenhum som de motor. Tinha funcionado. Toquei o cavalo de novo. Trote, galope. A cidade estava perto agora. Mais 3 quilômetros. O bebê tinha parado de chorar. Olhei para ele. Os olhinhos estavam fechados. O rostinho pálido demais. Aguenta, Miguel. Aguenta mais um pouco. 2 quilômetros. 1 quilômetro. As primeiras luzes da cidade apareceram. Entrei na rua principal. Vazia. Tudo fechado. Devia ser quase meia-noite. Fui direto para a casa da Dona Helena, a enfermeira. Bati na porta. Forte. Dona Helena, abre! Por favor! Demorou. Depois uma luz acendeu. A porta se abriu. Ela estava de roupão, os olhos cheios de sono. Quando me viu, sujo de lama, sangrando de arranhões, com um bebê nos braços, os olhos dela arregalaram. Meu Deus! O que aconteceu? Preciso de ajuda, consegui dizer. O bebê precisa de ajuda. Ela não hesitou. Me puxou para dentro. Pegou o bebê dos meus braços com cuidado. Levou para a mesa da cozinha, examinou rápido. Ele está desidratado, com frio, mas vivo. Ela olhou para mim. O que você fez? História longa, respondi. Tem telefone? Tem, mas primeiro você me conta o que está acontecendo. Respirei fundo e contei. Tudo, desde o dia que achei o bebê na estrada até a casa pegando fogo, até a perseguição. Quando terminei, Dona Helena estava pálida. Meu Deus do céu! Ela sussurrou. E agora? Agora eu ligo para a irmã do avô. Ela vem buscar o bebê. Leva ele para a mãe. Olhei para o menininho, dormindo agora, coberto com um pano limpo. E eu termino o que comecei. Termina como? Entregando esse tinho para a polícia. Dona Helena balançou a cabeça. A polícia aqui não vai fazer nada. Você sabe disso. Esse homem tem contato, tem dinheiro. Então eu faço do meu jeito. Ela me olhou por um longo tempo. Depois suspirou. Você é teimoso que nem mula. Sempre foi. Sorri cansado. Aprendi com a terra. Peguei o telefone. Disquei o número da Vera. Tocou 4 vezes. Depois ela atendeu, a voz sonolenta. Alô? Sou eu, o homem do bebê. A voz dela ficou alerta na hora. O que aconteceu? Preciso que você venha buscar o bebê. Agora. Hoje. Não dá para esperar mais. Tá acontecendo alguma coisa? Só vem. Vem para a cidade, para a casa da Dona Helena, a enfermeira. Todo mundo conhece. Traz a mãe do bebê junto. Ela precisa ver que o filho tá bem. Eu saio agora. Chego em 3 horas. Obrigado. Você tá bem? Tô vivo. É o que importa. Desliguei. Dona Helena tinha preparado uma mamadeira. Deu para o bebê. Ele mamou devagar, os olhinhos se abrindo um pouco. Quando terminou, ela o embrulhou num cobertor limpo, colocou num berço que tinha no quarto dos fundos. Ela cuidava de bebês às vezes, quando as mães precisavam. Sentei na cadeira da cozinha. O corpo inteiro doía. Os olhos ardiam de sono, mas não podia dormir. Ainda não. Você precisa limpar esses cortes. Dona Helena disse, pegando o kit de primeiros socorros. Tá tudo infeccionado. Deixei ela limpar. Álcool, iodo, gaze, doeu, mas eu já não sentia muito. O cavalo, lembrei de repente. Deixei ele lá fora. Eu cuido dele, ela disse. Você fica aqui, descansa. Mas eu não conseguia descansar. Fiquei ali, sentado, olhando para a janela, esperando. Esperando os faróis da caminhonete preta aparecerem. Esperando o Tinho descobrir onde eu estava. Esperando o próximo round. Mas ele não veio. 3 horas depois, ouvi um carro parando.
Levantei e peguei a espingarda que Dona Helena tinha encostado no canto. Mas não era o Tinho. Era um carro pequeno, popular. A porta se abriu. Desceu a Vera, e atrás dela, uma mulher jovem, magra, com o braço enfaixado e o rosto ainda inchado de pancada. Marcela, a mãe do bebê. Ela entrou na casa apressada, os olhos procurando. Quando viu o bebê dormindo no berço, soltou um som, algo entre choro e riso. Correu até ele, pegou ele no colo com cuidado, começou a chorar. Meu filho, você tá vivo, você tá vivo. O bebê acordou, olhou para ela, e pela primeira vez eu vi ele sorrir. Um sorriso pequeno, mas real. Marcela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, ela disse, a voz quebrada. Obrigada por salvar meu filho. Não consegui responder, só assenti. Vera se aproximou. O Reinaldo tá lidando com o Tinho, ela disse baixo. Chamou a polícia. Denunciou tudo. Tentativa de homicídio, abandono de incapaz, incêndio criminoso. O Tinho foi preso há 1 hora. Senti um peso sair dos ombros. Acabou? Acabou. Olhei para o bebê, para Miguel, nos braços da mãe, onde ele sempre deveria estar, e soube que tinha valido a pena. A casa queimada, a noite de terror, tudo, porque aquele bebê estava vivo e ia crescer, e ia ter uma chance. A chance que a capivara, sem saber, tinha começado a dar, e que eu, sem entender direito por quê, tinha decidido continuar. A manhã estava chegando. O céu clareava no horizonte. E pela primeira vez em 7 anos, eu senti algo que tinha esquecido: esperança. 6 meses depois, voltei para o que restou da fazenda. Não que tivesse sobrado muita coisa. A casa era só estrutura queimada, paredes negras de fuligem, telhado caído, chão coberto de cinza e entulho, mas a terra continuava ali. O cerrado continuava crescendo, indiferente à tragédia humana. As árvores retorcidas balançavam com o vento como sempre fizeram. O açude tinha enchido com as chuvas que finalmente vieram, e as capivaras voltaram, famílias inteiras atravessando a margem no fim da tarde. O cavalo branco estava lá, pastando tranquilo. Dona Helena tinha cuidado dele durante esses meses, mas quando me viu chegar naquela manhã de dezembro, ele veio trotando, encostou a cabeça grande no meu ombro como sempre fazia. Meu cachorro amarelo também apareceu. Tinha ficado na fazenda todo esse tempo, caçando, sobrevivendo, esperando. Magro, o pelo embaraçado, mas vivo. Quando o vi, não consegui segurar. Chorei ali mesmo, ajoelhado na poeira, enquanto ele lambia meu rosto e gania baixinho. Reinaldo me ajudou a reconstruir. Não aceitou não como resposta. Disse que era dívida de honra, dívida de sangue. Trouxe os 3 filhos dele, uns primos de Araguaína, uns amigos de toda a vida. Trabalharam de graça, só pedindo comida e café. Em 3 meses, a casa estava de pé de novo. Menor que a antiga, mais simples, sem luxo nenhum. Mais sólida. Paredes grossas, telhado bem feito, varanda larga de frente para o pôr do sol e um quarto a mais, porque Reinaldo insistiu que eu precisava de espaço para visitas. E visitas não faltaram. Marcela vinha todo mês, às vezes mais, sempre trazendo Miguel. Ele crescia rápido, forte, saudável. Com 6 meses já sentava sozinho, já ria alto, já estendia os bracinhos quando me via chegar. Tinha os olhos da mãe, escuros e fundos, mas o sorriso era só dele. Um sorriso que iluminava tudo em volta. Marcela sempre agradecia, sempre chorava um pouco. Sempre dizia que eu tinha salvado a vida do filho dela, que ela nunca ia esquecer, que estava em dívida eterna. Eu sempre respondia a mesma coisa, não devia nada, fiz o que qualquer um deveria fazer. Mas a verdade era outra. A verdade era que Miguel tinha me salvado também, tinha me tirado da solidão que eu achava que era permanente. Tinha me mostrado que ainda havia motivo para acordar, para lutar, para acreditar.
Aqueles dias cuidando dele, dando mamadeira de madrugada, trocando fralda, ninando quando chorava, tinham sido os mais importantes da minha vida desde que minha mulher morreu, porque eu tinha voltado a ser necessário, voltado a importar para alguém. O Tinho pegou 12 anos, tentativa de homicídio, incêndio criminoso, abandono de incapaz. A promotoria juntou tudo, não deu brecha. Ele tentou inventar história, dizer que o bebê tinha se perdido, que ele tinha procurado, que foi acidente, mas as provas eram sólidas demais. O bilhete que ele pregou na minha porta, as testemunhas que viram a caminhonete preta, as marcas de pneu no terreiro, tudo apontava para ele. Não vai sair tão cedo. E quando sair, Marcela já vai estar longe, protegida, com vida nova. Ela se divorciou assim que ele foi preso. Recomeçou do zero. Voltou a estudar. Enfermagem, me contou, querendo ajudar pessoas como Dona Helena ajudou ela. Conheceu um homem bom, trabalhador, que trata Miguel como filho de verdade. Ela merecia isso. Merecia paz. Merecia ser feliz. Quanto a mim, continuo aqui. Sozinho na maior parte do tempo, mas não tão solitário quanto antes, porque agora a solidão não pesa tanto. Agora eu sei que não estou esquecido. Que tem gente que lembra de mim, que se importa, que aparece de vez em quando trazendo bolo, trazendo sorriso de criança, trazendo abraço apertado. Reinaldo vem a cada 2 meses, sempre trazendo alguma coisa, um saco de café, carne seca, às vezes só a companhia. A gente senta na varanda, toma tereré, fica olhando o cerrado em silêncio. Homem de interior não precisa de muita palavra para se entender. Dona Helena também visita. Traz remédio para o gado, vacina, às vezes fica para o almoço. Diz que eu cozinho mal, que vou morrer de desnutrição. Mas come tudo mesmo assim. E todo mês, quando Marcela chega com Miguel, a casa vira outra coisa. Vira lar. O menino engatinha pelo chão de cimento queimado. Ri quando o cachorro lambe o rosto dele. Bate palminha quando vê o cavalo branco no curral. Marcela prepara comida de verdade na cozinha. Arroz com pequi, galinhada, paçoca de carne seca. A gente come junto, conversa, ri. Nesses momentos, eu esqueço que perdi tudo. Esqueço a casa queimada, a perseguição, o medo. Só lembro do que ganhei. Uma família que não é de sangue, mas que é de escolha. E toda vez que passo por aquela estrada, perto do açude velho onde tudo começou, eu procuro a capivara velha, marcada pelo tempo, que decidiu proteger uma vida que não era dela. Nunca mais a vi. Talvez tenha morrido, já era velha quando a encontrei. Talvez tenha apenas seguido sua vida de bicho, sem saber que mudou a minha para sempre. Mas às vezes, no fim da tarde, quando o sol pinta o cerrado de dourado e o silêncio fica menos pesado, eu sinto que ela ainda está por perto, vigiando, protegendo, ensinando sem palavras que a humanidade não se mede pelo que a gente diz. Se mede pelo que a gente faz, quando ninguém está olhando. E eu fiz a minha escolha. Não abandonei, não virei as costas, não fingi que não vi. Fiquei. E isso, descobri, faz toda a diferença.